Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo de hoje nós vamos começar a abordar o conteúdo de SQL, mais especificamente a linguagem de definição de dados, para a criação dos bancos de dados, tabelas, todas as estruturas do banco. Vou pedir vocês mais uma vez para curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e vamos lá. Introdução a SQL e linguagem de definição de dados. O que é a SQL? É uma sigla de Structured Query Language, ou na tradução literal, linguagem de consulta estruturada. É a linguagem dominante para consulta em bancos de dados relacionais. Nas últimas décadas começaram a surgir outros tipos de bancos de dados, não relacionais principalmente, os chamados NoSQL, que tem uma linguagem um pouco diferente. Alguns têm suporte a SQL também, mas o banco de dados relacional ainda é um banco de dados predominante, na maioria das situações, e a SQL é a linguagem que a gente usa para trabalhar com esse tipo de banco de dados. É uma linguagem que começou a ser desenvolvida na década de 1970, então nós estamos falando aí de mais de 50 anos de história. Ela começou com o projeto SystemR da IBM, e a grande maioria dos SGBDs que foram desenvolvidos começaram a usar a SQL, só que inicialmente não tinha um padrão, E aí surgiram os primeiros padrões, e aqui tem alguns exemplos de padrões, SQL 92, 99, 2003, e já tem padrões mais recentes da SQL depois de 2003 ainda. Esse padrão é um padrão que diz todas as instruções que a linguagem deve ter e que teoricamente os SGBDs deveriam adotar esses padrões. Só que a maioria das instruções ela é padronizada em quase todos os SGBDs, mas alguns SGBDs ainda têm algumas peculiaridades, então vai ter uma diferença muito pequena de algumas instruções bem específicas de um SGBD para outro, mas na grande maioria vai funcionar, as consultas vão funcionar muito bem, em uma mesma consulta vai rodar em mais de um SGBD. A SQL tem alguns grupos de instruções. O primeiro grupo, que é o que a gente vai trabalhar, é o DDL, Data Definition Language, ou linguagem de definição de dados. Esse grupo de instruções é para a gente criar toda a estrutura do banco, o próprio banco de dados, as tabelas dentro do banco, os campos dentro da tabela, a estrutura que vai armazenar os dados. Nós temos a DML, ou Data Manipulation Language, que é para a gente inserir os dados dentro das estruturas criadas, ou alterar, ou apagar, ou consultar esses dados. Nós temos também o Data Transaction Language, que é a linguagem de transação de dados, que permite o controle de transações. Como a gente já viu em uma das características mais interessantes do SGBD é esse controle de transação, ou faz todas as operações ou não faz nenhuma. Nós temos o DCL, Data Control Language, que é a linguagem de controle de dados para modificar as permissões dos usuários. Alguns autores separam mais um grupo de instrução aqui, o Data Query Language, que é a linguagem de consulta de dados. Mas aqui não tem muito detalhe, muita diferença você juntar ou separar, porque é basicamente o select que a gente vai fazer nos dados, esse DQL. As instruções DTL e DCL não vão ser abordadas na nossa disciplina, porque estão fora do escopo da disciplina. A gente vai trabalhar principalmente com o PostgreSQL, que é um SGBD livre,
muito utilizado e muito poderoso, inclusive. Juntamente com o MySQL, seriam os dois SGBD livres aí mais utilizados. Existem vários SGBDs comerciais de excelente qualidade também, mas nós vamos focar mais aqui no PostgreSQL. Para a gente trabalhar com ele, a gente vai trabalhar mais na linha de comando e a gente vai usar o cliente de linha de comando PSQL. Basicamente eu tenho que passar como parâmetro o servidor e o usuário que eu vou usar para me conectar. Como a gente vai trabalhar aqui num ambiente de acadêmico, né, um ambiente de teste, aqui nós vamos utilizar o localhost, que é a própria máquina, vai estar rodando o SGBD, e o usuário vai ser o Postgres, que é o usuário padrão lá do SGBD. Para a gente instalar o Postgres no Linux, a gente pode usar esses comandos aqui, ó, sudo apt install PostgreSQL. Eu instalo também o pacote PostgreSQL Contrib, que tem vários utilitários interessantes ali para a gente trabalhar com o Postgres também. Quando a gente instala o Postgres no Linux, ele vem com uma senha padrão, né? E a gente precisa modificar essa senha para poder conectar no servidor, no SGBD. A gente pode usar o comando sudo postgres para a gente passar para o usuário Postgres. Aí a gente consegue acessar o PSQL sem pedir senha e depois a gente altera a senha com esse comando aqui, ó, alter user postgres with password, e a nova senha que a gente vai utilizar. Depois a gente dá um /q para sair e aí sim eu vou conectar no Postgres com a nova senha que a gente criou. Vamos fazer todos esses passos aqui no terminal. No meu caso aqui, eu já instalei o Postgres, né? Já instalei também o pacote de contrib aqui, ó. Então eu vou mandar instalar, mas já está instalado, então não vai acontecer nada. Agora vamos alterar a senha, né? Então eu vou dar um sudo postgres. Aí eu vou entrar no PSQL. Não pede senha aqui. Aí eu vou fazer aquela instrução lá, né? Alter user postgres with password. E eu vou colocar a senha Postgres também. Então vai ser o usuário e a senha vai ser o mesmo aqui para a gente trabalhar. Alterou, vou dar um /q para mim sair. Eu ainda estou no usuário Postgres, então vou dar um exit aqui. E agora eu voltei para o meu usuário Marcos e vou conectar. PSQL -h, aliás, -h localhost, -u Postgres. Vai pedir a senha, que no meu caso é Postgres. Beleza. Agora eu já estou dentro do banco de dados aqui do SGBD e posso fazer os demais comandos aqui. Aqui nós temos alguns comandos internos do PSQL. O /l, por exemplo, né, contra /l, ele lista os bancos de dados. Então, contra /l vai listar os bancos de dados. Como eu acabei de instalar o Postgres, ele só tem o banco de dados do sistema, o Postgres, e 2 templates aqui. Então não tem nada criado ainda. Se eu usar o /c é para mim conectar com o banco de dados existente, /d para mim listar os objetos que estão dentro do banco de dados, o dt lista as tabelas, se eu colocar um maisinho ele vai me dar mais detalhes, di lista indexes, ds sequências, dv visões. Se eu der um /d a tabela, ele vai me dar a descrição da tabela. Se eu usar um /e, ele abre um editor externo, isso aqui é útil para a gente fazer consultas mais extensas. O /s ele vai salvar em arquivo o histórico dos últimos comandos, dos comandos que a gente digitou durante a sessão. O /o salva o resultado de uma consulta em arquivo.
Temos o /Q que a gente usa para sair, e os dois comandos mais importantes que a gente tem, que são o /H, para ver sintaxe de comandos SQL, e o /interrogação, que ele vai me dar todos os demais comandos ali do PSQL. Vamos usar esses dois últimos aqui para a gente ver, né? /interrogação. Ele vai me dando aqui toda a lista de todos os comandos. Eu posso usar o Enter para me descer mais lentamente, ou o espaço para me descer mais rápido. Quando ele me mostra alguma coisa na tela que não cabe na tela, né, que eu tenho que navegar, posso usar a setinha do teclado também. Para me sair dessa navegação é só teclar a letra Q. Ele sai da navegação. O /H, vamos usar o /H, aquela instrução que a gente usou da última vez, /H alter user. Ele está me mostrando como que funciona a instrução de alterar o usuário. E as demais instruções SQL que tem dentro dele também podem ser feitas dessa... A gente pode fazer esse tipo de consulta aqui. Os principais tipos de dados que a gente trabalha no PostgreSQL são os tipos numéricos, que tem várias faixas de valores, né? Temos o small int, que são os menores inteiros que a gente tem aqui, até o serial, que seria um inteiro de alto incremento, né? Com uma faixa de valores bem grande. Nós temos também numéricos fracionários, o real, o float. Temos o money, que é muito utilizado para guardar valores monetários, né? Valores de algum tipo de moeda. O numérico e o decimal, eles são personalizáveis aí na parte de fracionário, na parte inteira, é o específico número de dígitos, né? E a gente observa também, né, que tanto aqui nos inteiros, números inteiros, quanto nos fracionários, quanto maior a faixa de valores que eu quero armazenar, mais espaço em disco que eu vou gastar, né? Então, por exemplo, o real, 4 bytes, o double, eu gasto 8 bytes. Temos o tipo booleano, que o armazenamento é só 1 byte. Temos o char e o varchar e o text para dados textuais. Temos o byte A, que é utilizado para dados binários, se eu quiser armazenar uma foto dentro do banco de dados, por exemplo. Temos tipos temporais, o date para data, interval, time. Muitos desses dados a gente já usou ali na parte de esquema lógico, né? Então a gente já começou a usar alguma coisa já relacionada com o SQL. Então vamos entrar agora na definição de dados, linguagem de definição de dados. O SGBD ele tem um chamado dicionário ou catálogo de dados que ele guarda tudo. Todas as estruturas do banco de dados são guardadas lá dentro. Então, todos os nomes de tabela estão lá nesse dicionário de dados, todos os bancos de dados e assim por diante. Por que ele tem esse dicionário de dados? Para fazer aquelas verificações que a gente viu, que são feitas para manter a integridade dos dados. Por exemplo, violação de chave estrangeira ou violação de chave primária, se eu tentar inserir um valor repetido na chave primária. Então, ele tem tudo isso lá no dicionário de dados para verificar quando eu estiver inserindo dados no banco. As principais instruções DDL que a gente tem é o create, o alter e o drop. O create é para criar elementos dentro do banco de dados, o alter para alterar e o drop para remover. Então a primeira coisa que a gente pode fazer é criar um banco de dados, que a gente só tem o banco de dados dos sistemas. Então nós podemos fazer um create database banco teste. A gente criar um banco aqui, create database banco teste. Tudo junto, tá? Nome de tabela, nome de banco de dados, nome de colunas, tem que seguir aquelas regrinhas de nomes de variáveis, sem espaço, começando com letras, sem caracteres especiais.
O SQL ele não tem diferença entre maiúscula e minúscula, a não ser que eu coloque alguma coisa entre aspas, né? Mas se não tiver entre aspas, não tem diferença. A gente vai adotar aqui nas aulas as palavras-chave maiúsculas e as demais palavras minúsculas só para ficar mais bem formatado, né, o texto. Então eu vou criar um banco de dados, banco teste. Se eu der um /L agora, o meu banco teste foi criado. Ele está lá na lista dos demais bancos de dados, né? Ó. Aqui, ó. Para a gente apagar, a gente pode usar o drop. Então vamos apagar esse banco que a gente acabou de criar, só para efeito de teste mesmo. Drop database banco teste. Beleza. Se eu der um /L agora, ele não está lá mais porque nós apagamos ele. Se a gente quiser mais informações sobre essas consultas, a gente pode usar o /H. Então, ó, /H alter. No caso do alter, eu posso alterar diversos tipos de elementos, né? Tem o aggregate, tem o database, alter database, tem o alter default privileges, alter domain, alter extension. Então tem vários alter, né? Eu quero ver o alter database para ser mais específico. Então eu posso colocar um /H alter database. Ele vai me dar todas as opções ali de se eu quiser renomear um banco de dados, né? Alter database, rename to o novo nome. E assim por diante. Agora nós vamos trabalhar com o nosso banco acadêmico. Então a primeira coisa é apagar esse banco se ele já existir. Dou um drop database acadêmico. No meu caso aqui ele não existe, então não preciso de fazer isso. Nós depois vamos criar o banco de dados com o create database. Create database acadêmico. Deu um /L, ele vai estar ali. E agora eu posso conectar nesse banco, ó, /C acadêmico. Observem que o prompt mudou. Quando eu entro no PSQL, ele entra por padrão se eu não informar nenhum banco, ele entra no Postgres. A hora que eu dou /C acadêmico, aí eu já mudei, agora estou dentro do banco acadêmico. Então, as instruções que eu fizer aqui agora serão executadas dentro do banco acadêmico. Então agora nós vamos... se por acaso eu sair e quiser entrar direto no banco de dados, o que eu vou colocar? O PSQL-H localhost, menos o Postgres e menos D o nome do banco. Vamos fazer isso então. Eu vou dar um / aqui para sair. Vou dar o mesmo comando que eu coloquei antes, menos D acadêmico. Sem acento. Esse acento aqui no slide está com errinho. Vou digitar a senha, aqui no nosso caso é o Postgres, na mesma senha, e já entrei dentro do banco acadêmico, né? Se quiser entrar direto dentro do banco de dados. Criação de tabelas. Então eu já criei o meu banco de dados, quero criar tabelas dentro dele agora. A gente vai usar o Create Table. Ele tem uma semelhança muito grande também com o esquema lógico que a gente aquele esquema lógico textual que a gente já vem trabalhando. Então eu dou um Create Table, o nome da tabela, coloco todos os campos com o tipo e alguma opção a respeito daquele campo e depois as restrições. Essas restrições vão ser o quê? Chaves primárias, chave estrangeira, restrição de unicidade. Se eu der um /H, create table, ele vai me dar a explicação de como que é esse comando create table. Ó. Create, o que está dentro de colchetes aqui é opcional, então global, local não precisa. Esse temporário também não precisa. Então a create table, esse if not exist aqui é interessante. Ó, se eu criar uma tabela, somente se ela não existir, aí eu vou colocar o nome da tabela, aí eu vou colocar as colunas, o tipo de coluna, depois se tiver as restrições da tabela e assim por diante. É claro que aqui está em inglês e aqui está no formato de gramática BNF, né? Então
Tem que entender direitinho esses colchetes, essas chaves, para você entender o que é opcional, o que não é opcional. Vamos ver exemplos para a gente entender melhor, né? As opções sobre campos que a gente tem são not null, para obrigar que aquele campo não fique vazio, não fique nulo, eu tenho que ter um valor nele. Default, se caso o usuário não informar um valor, eu insiro um valor padrão lá dentro. E o check para me fazer alguma verificação, para não deixar inserir alguma coisa que não passe por essa verificação. As restrições que a gente tem é a de chave primária. Então, toda restrição que a gente vai colocar na tabela, a gente coloca assim, ó, constraint, um nome para essa restrição. Depois a gente diz o tipo que é essa restrição. No caso aqui, chave primária, primary key. E dentro de parênteses, a gente coloca os campos que compõem a chave primária. Normalmente a gente coloca o nome de chave primária, o nome da tabela, underline PK. O nome padrão que a gente coloca. Vamos criar agora a tabela aluno, então. Ó. Como que a gente vai criar essa tabela? Vai ter um id aluno, que é inteiro not null, o nome do aluno, a data de nascimento, depois eu tenho uma média e, por último, a chave primária. Então, eu vou abrir um editor externo aqui no Postgres, ou dar um /E. No meu caso aqui, eu já escolhi o MCEdit, que é um editorzinho mais fácil de trabalhar. Se você não tiver escolhido ainda, você escolhe o editor que você tiver mais familiaridade aí para trabalhar. Então vamos colocar aqui, ó, create table aluno id aluno int not null. Eu poderia deixar esse id aluno sem colocar o not null? Não poderia, né? Porque ele é a chave primária não pode ser nulo. Depois eu tenho o nome aluno que é varchar 30. Ou seja, é um campo textual com 30 caracteres, né? Também coloquei not null porque não é interessante que o nome do aluno fique em branco. Depois eu tenho nascimento, que seria a data de nascimento do tipo date. Depois a gente tem a média, que é do tipo float. E aqui a gente colocou um check na média, ó, ela tem que ser maior ou igual a zero. Ou seja, se eu tentar inserir uma média menor do que zero aqui, vai dar um erro. E, por último, nós temos a restrição de chave primária. Então, constraint aluno PK primary key id aluno. Certo? Aí, aquele parênteses que eu abri lá em cima, ó, eu fecho ele aqui e coloco ponto e vírgula. Toda instrução SQL termina com ponto e vírgula. Como eu estou usando o editor MCEdit aqui, eu aperto o ESC 2 vezes. Ele pergunta se eu quero salvar, eu digo que sim. E ele já executa para mim esse comando. Então, se eu der um /dt, ele vai me mostrar a tabela aluno. Se der um /d aluno, ele vai me mostrar a estrutura dessa tabela. Aqui está pedindo um exercício para escrever o esquema relacional. Tentem fazer isso. Escrevam o esquema relacional e comparem com o CreateTable. Vejam que é bastante semelhante. Só que no esquema relacional eu sublinho, né, o campo que é chave primária. E aqui no SQL, por ser totalmente textual, não tem essa possibilidade de sublinhar, né? Eu tenho que dizer o constraint, dizer o que é a chave primária. Chave estrangeira, como que a gente cria? Também é uma restrição, então eu começo com constraint, o nome da chave. Aí eu digo que é uma chave estrangeira, foreign key. Aí eu digo quais são os campos dentro da tabela atual que compõem a chave estrangeira.
Depois eu coloco references, a tabela que é referenciada e os campos que são referenciados. Lembrando que uma chave estrangeira, na tabela que ela é referenciada, ela tem que ser chave primária lá. Então, esses campos que eu estou referenciando tem que ser a chave primária dessa tabela referenciada, né? Aqui nós temos um esquema lógico, ó. Aquela tabela aluno tem esse esquema lógico aqui. Então, eu tenho o ID do aluno, nome, nascimento, aquele create table que a gente fez. Agora, nós vamos criar também a tabela disciplina e depois nós vamos criar a tabela matriculado, que vai ter chave estrangeira para essas duas outras tabelas. Então, ó, aqui primeiro eu estou apagando a tabela aluno para mim criar ela de novo, porque eu modifiquei algumas coisinhas aqui, né? Tirei aquele check, então... lembrando que o drop table ele apaga completamente a tabela e se tiver algum dado dentro dela, ele apaga os dados também. Então a gente está em um ambiente acadêmico aqui, então eu posso fazer esse drop table, não vou perder nenhuma informação. Num ambiente de produção, a gente nunca deve fazer isso, né? A não ser que eu já tenha um backup do banco antes e é uma tabela que realmente está errada ali, eu tenho que apagar. Então tem que tomar muito cuidado num ambiente de produção. Eu vou mudar aqui para o editor, para mim copiar isso aqui para facilitar um pouquinho ali na hora de criar. Eu não tenho que digitar isso aqui tudo de novo lá no Postgres, né? Então eu copiei essas duas primeiras tabelas aqui, vou dar um /E para mim abrir o editor. Eu tenho até aquela última instrução aqui, né? Eu vou apagar tudo. Vou colocar aqui, ó. Ele vem sem a indentação, né? Então nós podemos colocar um espaçozinho aqui só para deixar bem indentado. Ainda tem a tabela. Vou até criar essas duas primeiro, ó. Vou dar um ESC duas vezes, vai salvar, vai criar as duas tabelas. Então dou um /L, aliás, um /DT, nós temos a tabela aluno e disciplina. Agora vamos para a próxima tabela, que é matriculado. Vou copiar aqui. Aqui tem uns caracteres inválidos, né? É só porque não coube nessa linha, ele passou para a linha de baixo aqui, ó. Tem que remover isso lá depois, na hora que a gente for inserir. Vou colar aqui no editor. Opa. Ó, então ele coloca uns caracteres inválidos aqui que a gente tem que apagar no caso. Então, observem o seguinte. Nós criamos a tabela aluno e disciplina que não tem muito detalhe complicado, né? Só tem a chave primária lá. Agora eu estou criando a tabela matriculado que tem chave estrangeira. E tem chave primária também, né? No caso, a chave primária dela é o quê? São os dois campos, disciplina e aluno ao mesmo tempo. E ela tem duas chaves estrangeiras. Uma no campo ID aluno, referenciando a tabela aluno, o campo ID aluno, que é a chave primária do aluno. E outra no ID disciplina, referenciando a tabela disciplina. Então, vou salvar aqui a minha instrução SQL e ele vai executar. Se eu der um /L agora, tá aqui aliás, um /DT, tá aqui as três tabelas que a gente criou: aluno, disciplina e matriculado. Quando eu tenho uma tabela A que tem uma chave estrangeira para uma tabela B, no nosso caso aqui a gente não inseriu nenhum dado, mas depois que a gente insere dados, aqui nós temos um exemplo, ó, vamos supor que a gente inseriu essas disciplinas aqui, ó, algoritmo, código 10, banco de dados código 20, e depois lá na tabela matriculada eu inseri esses valores aqui, ó. Disciplina 10, o aluno 100 está matriculado, tem nota tal, e assim por diante. Se eu tentar apagar um campo aqui da minha disciplina, uma disciplina que já tem aluno matriculado, ou seja, já tem valores referenciando essa chave primária aqui,
vai dar um erro de violação de chave estrangeira. Não posso fazer isso. Se eu tentar alterar, também acontece a mesma coisa. Quando a gente cria chaves estrangeiras, a gente tem as opções de colocar ações adicionais nessas chaves estrangeiras. Essas ações adicionais elas são colocadas para quando eu fizer uma deleção, quando eu apagar no onDelete e quando eu alterar também. Se eu tiver essas ações adicionais, eu resolvo aquele problema de violação de chave estrangeira. Só que a gente tem que usar com muito cuidado isso aqui. Porque, por exemplo, se for um banco de dados que tiver muita informação, né, tem uma disciplina que já tem lá muitos anos que ela é ofertada, então tem lá milhares de alunos que já fizeram essa disciplina e está armazenado lá na tabela matriculada. E eu, por acaso, deletar essa disciplina e tiver um onDelete cascade, por exemplo, que é em cascata, ele vai apagar a disciplina, na tabela de disciplina, e vai apagar todos os dados de matriculado também. Então, esse cascade, principalmente, essa ação adicional, tem que tomar muito cuidado com ela. Nós também temos o setNull e o setDefault. O que é o setNull? A hora que eu apago a chave primária, lá na tabela onde ela é estrangeira, ele coloca nulo. E o setDefault vai lá e põe um valor padrão. Também essas aqui tem que tomar certo cuidado também, né? Porque coloco nulo e qual que era o valor anterior. Então a gente usa essas ações adicionais só em casos muito específicos, bem necessários mesmo. Vamos ver um exemplo aqui, ó, de propagação de dados, né? As mesmas tabelas que a gente já tinha criado, ó, aluno, disciplina, e agora aqui no matriculado, o que eu fiz? Ó, a hora que mexer lá na disciplina, eu coloquei um onDelete cascade e um update cascade. Então, depois do constraint, chave estrangeira, eu coloco as ações adicionais. Mas lembrando que isso deve ser evitado, só quando necessário mesmo. Restrição de unicidade. Restrição de unicidade é para não deixar valores repetidos em colunas que não são a chave primária. Então, por exemplo, um aluno tem um CPF, não posso deixar repetir o CPF do aluno. Então, vou criar uma restrição aqui, ó, unique em cima do campo CPF. Bem simples também. E para a gente alterar, né, isso aqui é muito importante, porque quando eu tenho um banco de dados em produção, como a gente já falou, tem um monte de dado importante lá, eu não posso dar um drop table e depois criar as tabelas de novo. Ah, mas eu tenho backup. Ah, mas talvez pode ser que tem gente mexendo no banco ao mesmo tempo. Então você não, às vezes não tem nem jeito de você ficar resguardado com o backup para fazer um drop e criar de novo, né? E inserir dados de novo, né? Então o drop tem que ser evitado, principalmente em bancos de produção. E se eu tiver que alterar, o que eu vou usar? Vou usar o alter table. Então imagino que a gente tem a nossa tabela aluno desse jeito aqui, ó. Vamos conferir se lá no nosso banco de dados ela está desse jeito, né? Barra de aluno. Então tem o ID aluno, o nome, o nascimento e a média, certo? Chave primária no ID aluno. A nossa tabela está desse jeito. Então o que a gente pode, como que a gente pode usar o alter table? Eu posso adicionar novos campos. Então aqui eu estou adicionando, ó, altera a tabela aluno, estou adicionando um campo número CPF. Vamos fazer todas essas alterações aqui para a gente ver o que acontece. Ó. Alter table aluno add número CPF char 11. Se eu der um D na tabela aluno barra D, ó, agora nós temos aqui mais uma coluna que não tinha, que é o nome do CPF. Ah, não era para ser número CPF, era para ser CPF, então posso renomear. Opa. Como que a gente renomeia? Alter table também. Só que em vez de add para adicionar, eu vou usar o que? Rename column. O nome é antigo, né?
to o nome novo. Vamos dar um barra D novamente. Agora o nome da coluna é CPF. Beleza. Posso também colocar not null. Ó. Essa coluna ela não está como obrigatória. Observem que apenas o id e o nome estão obrigatórios. Então eu posso vir de novo, dar um alter table. Vou dar um alter nessa coluna CPF e vou colocar um set not null. Agora um barra D, agora ela é obrigatória colocar o valor do CPF. Ah não, não era para ser valor obrigatório. Então em vez de set eu vou colocar um drop not null aqui, ó. Agora não é obrigatório mais esse campo. Nós também podemos mudar o valor padrão da coluna média, que é o set default. Então, alter table, alter média, set default 0.0. Então agora já tem um valor padrão aqui, ó, para médio. Podemos adicionar restrição de unicidade, podemos adicionar inclusive chave primária, chave estrangeira, se a tabela já existir e não tiver uma chave primária ou precisar de alguma chave estrangeira, eu posso fazer isso. Vamos adicionar restrição aqui no CPF, né? Ó. Alter table, add constraint. Aí eu vou dar um nome, né? Aluno CPF key, se eu não me engano é o nome que a gente está colocando aqui, isso. Unique e o campo que eu quero que seja único, que é o CPF, apenas um. Apenas o campo CPF. Ok? Se eu der um barra D agora, ele me diz que além da chave primária, eu tenho também uma restrição de unicidade aqui no CPF. E agora vou apagar essa restrição, vou apagar o campo CPF. Então é com o drop. Então, ó, alter table, em vez de add constraint, vai ser o que? Drop constraint. E agora eu vou apagar o campo CPF. Então, drop CPF. Se eu der um barra D agora, voltou ao que era antes a nossa tabela aluno. Certo? Sequências. As sequências é um tipo de objeto de banco de dados bem específico do Postgres. Elas são usadas para campos que são auto-incremento. Né? Então, normalmente a gente coloca um create sequence, dá um nome para ela e depois eu uso o nome dessa sequência para mim jogar um valor naquele campo que eu quero que seja auto-incremento. Por exemplo, o id do aluno vai ser 1, 2, 3 e assim por diante. Então vamos fazer isso, exatamente isso agora. Vou criar uma sequência chamada aluno id aluno sec. Ó, create sequence aluno id aluno sec. Se eu der um barra D, inclusive ele mostra até a sequência, né? Ó. Se eu der um barra D e a sequência que eu quero, aluno id aluno sec, ele vai me dar as informações da sequência, né? Que é o valor inicial, o valor mínimo, o valor máximo, se vai incrementar de 1 em 1, de 2 em 2, se ela é cíclica, a hora que chegar no máximo ela volta no mínimo e assim por diante. Então tem várias parâmetros nessa sequência, mas normalmente não usa muita coisa diferente do padrão, não. E como que eu faço para mim colocar o valor padrão lá na tabela, na coluna de aluno? Eu vou dar um alter table, né, e vou falar que o valor padrão do aluno vai ser o próximo valor daquela sequência. Então, ó, alter table, aluno, alter id aluno, set default
nextval, o nome da nossa sequência, né, que é aluno e de aluno sec. Opa, digitei errado o default aqui. Se você errar, né, aqui no Postgres, você pode usar a setinha do teclado para cima e para baixo e voltar na instrução que você errou e corrigir. Você não tem que digitar tudo de novo. Eu digitei mais alguma coisa errada aqui. O nextval ele não tem underline, ó. Não tem underline. Pronto, agora se eu der um /D aqui no aluno, ele vai me dizer que o valor padrão, ó, é o próximo valor daquela sequência. Só que isso aqui é um pouco chato da gente fazer, né? Então o que o Postgres me dá de opção também? Eu posso usar o campo do tipo serial. O que é um campo do tipo serial? Ele é um campo inteiro e ele cria automaticamente a sequência para mim, já coloca o próximo valor, faz tudo para mim. Então quando a gente tem um campo que é autoincremento, normalmente a gente usa o serial ou o big serial para valores bem maiores. Eu posso colocar comentários também, né, nas tabelas, nas colunas, usando a instrução comment. Então, comment on table aluno. Para que isso é interessante? Nós vamos comentar a tabela aluno. Ó. Comment on table aluno is o comentário que eu quero. Então, vamos colocar, por exemplo, alunos cadastrados. Se eu der um /D, /D aluno, aliás, se eu der um /D mais, aí ele vai me dar, quando eu coloco D+, ele me dá mais informações. Uma dessas informações a mais é o que? O comentário, né? Então isso serve tanto para aluno, aliás, tanto para tabela quanto para coluna. Aqui estão nossas referências, né? A principal referência que eu recomendo para vocês é a documentação do Postgres, que está nesse link aqui, certo? E se você estiver usando outro SGBD, sempre consulte a documentação do SGBD, que você vai ter normalmente toda a informação ali para utilizar aquele SGBD, as peculiaridades dele. Então é isso, pessoal. Obrigado por acompanharem mais esse vídeo. A gente se encontra no próximo vídeo. Novamente peço vocês para se inscrever no nosso canal e curtir o nosso vídeo. Até mais.